Muito bom dia a todos. Dou início à sessão evocativa do 25 de Abril. Saúdo, em nome da Assembleia e, se me permitir, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego, todos os lamecenses. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal, por estar presente como desde sempre, esta comemoração em termos que são muito especiais este ano. Saúdo as senhoras e os senhores deputados municipais, as senhoras e os senhores presidentes de junta de freguesia e os senhores vereadores da Câmara Municipal de Lamego. Este ano, caros lamecenses, a evocação desta cerimónia é feita da seguinte forma. Tudo foi gravado e foi gravado com todas as condições de segurança. Isto é, os líderes dos grupos parlamentares com assento na Assembleia Municipal vieram a este Salão Nobre e fizeram a sua alocução isoladamente com hora marcada. Apenas estava presente o Sr. Humberto Costa, que está a cobrir esta sessão, e o respectivo deputado ou representante que tomou a palavra. Quanto aos fundamentos da evocação do 25 de Abril, eu acho que bastará ouvir atentamente cada uma das intervenções que se vai seguir. É lógico e é imperioso também se diga que esta sessão evocativa, neste formato, teve sempre em primeira linha de conta o sentido da responsabilidade e a segurança também de todos os intervenientes. Por isso, em respeito pelos cidadãos que se encontram confinados, por todos os outros cidadãos que, embora não confinados, mas que têm que também trabalhar, mas também com todas as precauções, os níveis de responsabilidade da Assembleia Municipal seriam mais elevados ao fazer a evocação desta forma. E terei que dizer a todos os lamecenses que a Assembleia Municipal é constituída por 39 elementos, sendo 18 presidentes de junta de freguesia e 21 elementos eleitos diretamente. Como podem verificar, e eu peço agora ao Sr. Humberto Costa, só estão presentes aqui nesta sala eu, o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e o Sr. Joaquim Mateus, que é o assessor para os serviços da Assembleia Municipal. Mais ninguém se encontra nesta sala. Feita esta explicação, convém dizer o seguinte: o Presidente da Assembleia Municipal, neste formato, tomou a iniciativa junto da Comissão Permanente da Assembleia Municipal de dizer a cada um dos líderes das respectivas bancadas como é que iria ser o formato. Não recebeu até à data de ontem uma única negativa. Portanto, irão tomar a palavra aqueles que compareceram e que serão devidamente identificados.
O alinhamento será o seguinte, por ordem de eleição. Usará da palavra, em primeiro lugar, o Sr. Dr. José Pessoa, como representante da CDU, depois o Sr. Dr. Manuel Afonso, como líder do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, depois usará da palavra o Sr. Dr. Romeu Sequeira, como líder da bancada do Partido Socialista. Depois haverá uma surpresa que todos verão em vossas casas e depois disso haverá a intervenção do Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e terminando com a minha intervenção na qualidade em que estou investido. A liberdade não se conquista num dia, mesmo que esse dia seja um dia de revolução. A revolução dá-nos novos meios de construir a liberdade. É por isso que não podemos esquecer Abril, pois graças a esse acontecimento histórico temos alguns dos anticorpos que nos permitem lutar contra os vírus da ditadura, os vírus encapotados das falsas democracias, os vírus mentirosos que controlam grande parte dos nossos meios de comunicação, os vírus traidores que nos impõem a exploração desmesurada dos trabalhadores, desde os mais simples aos mais qualificados. Graças à coragem e tempo histórico da Revolução dos Cravos, em vez de espingardas, a geração que o fez teve a possibilidade de criar os seus filhos na liberdade que fomos construindo, com avanços e recuos, como é natural em qualquer processo histórico. Neste percurso, fomos diversas vezes postos à prova por grandes desafios e contrariedades, por uma austeridade que não merecíamos. E cuidado, hein? A austeridade tem vários sinónimos. Por dívidas que os trabalhadores não criaram nem usufruíram. Não podemos esquecer Abril na defesa e consolidação dos direitos laborais. Não podemos ignorar que a explosão criativa provocada pelas transformações sociais resultantes, como se registou na literatura, em que chegámos a ter ao mesmo tempo 2 candidatos possíveis ao Prémio Nobel, como aconteceu no teatro e na música, em todas as artes do espetáculo, e também no extraordinário movimento das associações de defesa do património cultural, que em 1980 levaram a cabo o seu primeiro encontro nacional, pretendendo ser bastiões de estudo, divulgação e vigilância da herança insubstituível da cultura portuguesa, disseminada por montes e vales, socalcos, searas, areias de praias claras e também nas cidades, vilas e aldeias, constituindo a reserva primordial da identidade do nosso povo, do nosso país, da nossa língua. Toda esta riqueza de desenvolvimento e de vida da cultura portuguesa se deve ao 25 de Abril. Infelizmente, seguiu-se uma fase de recuo, redução de meios e quadros, curiosamente recuo que se segue à nossa entrada para a União Europeia e que se acentuou vivamente depois de 1995. Chegámos à situação atual, de verdadeira catástrofe para as artes do espetáculo, de vazio estarrecedor de museus, arquivos e bibliotecas desprovidos de quase tudo e principalmente de novos quadros cuja formação passa obrigatoriamente pelo trabalho in loco com as velhas e experimentadas gerações. O pior acontece quando nos desviamos de Abril. Nestas tarefas de todas as gerações, na construção da liberdade, a defesa da cultura e do ambiente, a que ninguém se pode escusar, nem nenhum pode ser dispensado, não podemos deixar de cuidar dos interesses dos nossos filhos, daqueles que hão de vir, sabendo bem que sem cultura não há povo, sem património não há memória, sem os quais a transformação da sociedade é impossível. Ninguém transforma nada em estado de amnésia. Sem transformação da sociedade, sem recuperação de valores básicos, como a honestidade e o respeito, a idoneidade e o conhecimento, sem arte e sem ciência, sabemos já que não existe futuro para a humanidade.
Há 3 dias disse o deputado Bruno Dias do PCP na Assembleia da República: solidariedade implica partilha e racionalidade implica justiça. Democracia implica estes valores. Será que eles são impossíveis no seio da União Europeia? Diz o nosso povo, os amigos são para as ocasiões. E terá havido até hoje ocasião melhor para esta entidade expressar claramente que não passa de um fosso de interesses e subjugação de países? Além do mais, é preciso cegueira política e económica para não ver que a união de interesses é conveniente a todos, em qualquer regime, mesmo no atual regime. A Europa está confrontada com uma extraordinária crise, motivada por uma pandemia galopante. Era esta previsível? Já vários sustos tinham ameaçado, já vários avisos tinham advertido, mas nada foi levado verdadeiramente a sério. Os meios para a investigação pura foram cada vez mais reduzidos. Os projetos de investigação, por mais credíveis e cientificamente fundamentados, viram cada vez mais dificuldades em vez de estímulos. A ciência não se ajusta bem ao tempo dos mandatos, nem proporciona bandeiras eleitorais. Em Portugal, a investigação pura é quase totalmente impossível, embora há muito que se saiba que é o melhor investimento em qualquer sociedade, em qualquer regime. A saúde e a respectiva evolução científica foi entregue às empresas farmacêuticas, como é natural, foram privilegiando os interesses económicos. Mas, dentro da lógica vigente, será que ainda não se percebeu que todo o investimento na saúde irá trazer grandes proveitos de natureza económica e financeira? Uma nação saudável sai mais barata e produz mais e melhor. O que nos espera ao virarmos a curva deste vírus a nós e à esfrangalhada globalidade mundial, ninguém pode seriamente prever. Pode haver um salto em frente ou um grande recuo e decadência. Passo a citar. Quase metade das mortes por Covid-19 na Europa foram pessoas que estavam em instituições como lares de idosos, afirmou hoje, há 3 dias, o diretor regional da Organização Mundial de Saúde, que considerou estar-se a viver uma tragédia humana inimaginável. Este horrível e indesculpável diagnóstico demonstra-nos que os nossos idosos não beneficiaram da democracia, foram desleixados e abandonados. Temos que fazer chegar abril até eles, mostrar-lhes como estamos gratos, como nunca os deixaremos sós, nem nos esqueceremos deles. E Lamego, não é hoje o dia de nos concentrarmos sobre a nossa crise. Teremos que o fazer no dia-a-dia, atentos a tudo o que se passa nos nossos órgãos autárquicos, vigilantes da liberdade e da democracia, defendendo, promovendo e aumentando a nossa fantástica herança de património cultural, e exigindo aos órgãos centrais que basta de usar a palavra interioridade em vão. Viva a liberdade que queremos reforçar e construir. Viva o 25 de Abril. Caros cidadãos de Lamego, começo pelos costumes e para vos dizer que este tempo é de fortes regras sanitárias que nos tolhem a liberdade e restringem os nossos movimentos. Daí que a realização de alguns eventos públicos justificam a emissão de opiniões críticas que eu também comungo. E apenas daqui vos falo por estarem reunidos todos os procedimentos e regras aconselhadas pelas autoridades de saúde em comunicação isolada e previamente gravada. Comemoramos, pois, a Revolução do 25 de Abril de 1974 e os ideais que dela emergiram como um dever à liberdade, mas igualmente um tributo a Lamego, pela honra e pelo orgulho de termos entre nós uma unidade militar de referência, o CITOE, Centro de Instruções de Operações Especiais, cujos militares tiveram uma participação ativa e decisiva na consolidação da democracia. É certo que celebramos a liberdade num contexto muito adverso e mesmo paradoxal. Não só a pandemia, mas também por estarmos em pleno estado de emergência que nos retira e comprime direitos e liberdades. Mas fazemos-lo
porque entendemos que os povos não subsistem sem memória e sem honrarem o seu passado, pois são acontecimentos como este, marco histórico e irrepetível, que nos trouxeram até aqui, que moldam o nosso presente, serão os alicerces do nosso futuro e do futuro das nossas vidas e do nosso país. Por isso, apesar das adversidades, celebramos assim a vontade de um povo que se agigantou contra um poder que o oprimia e com incontida alegria invadiu as ruas, as praças e avenidas de todo o nosso país. Tal qual de forma singular disse Sofia de Mello Breiner Anderson: aquela é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. E foi aquela expressão livre e inequívoca da vontade dos portugueses que culminou no compromisso com a participação cívica, a dignidade humana, o pluripartidarismo, a democracia representativa, a liberdade. E é sabido que a liberdade e a democracia são duas faces de uma mesma moeda, de tal sorte que não existe democracia onde não haja liberdade, nem haverá liberdade onde não exista democracia. Comemorar o 46º ano do 25 de Abril é também, por isso, reiterar a gratidão aos Rangers de Lamego que tomaram rallies em Lisboa e a todos os militares do movimento das Forças Armadas, pela coragem com que pegaram em armas contra a autoridade instituída, colocando em perigo as suas vidas e as suas carreiras, e souberam terminar o dia confraternizando no meio do povo com cravos por onde deveriam sair balas. Caros cidadãos de Lamego, diz-se que o humorista faz rir mesmo quando queria chorar. Esta frase, não sendo a imagem perfeita para exprimir os meus sentimentos, ela retrata o antagonismo e o inconformismo entre o comemorar esta data suprema da nossa história recente e o respeitar o sofrimento de todos aqueles que, obedecendo a um estado de emergência nacional, se encontram confinados às quatro paredes do seu domicílio ou que têm familiares doentes. É nesta ambivalência que me sinto. Na verdade, esta pandemia não escolhe ricos, nem pobres, nem credo, nem raça, nem ideologia política, a todos atinge de igual forma. Colocou o país em estado de guerra e quem a trava é o povo. É o mesmo povo que fez o 25 de Abril, são os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde, os operacionais, os bombeiros, os agentes da polícia, os militares da Guarda Nacional Republicana, os farmacêuticos, o exército e todos aqueles que, para nós conseguirmos sobreviver, se encontram a trabalhar. É feliz por isso a expressão de Manuel Alegre que cito: neste momento, os capitães de Abril são os profissionais da saúde. E, efetivamente, são estes profissionais que deixaram as suas famílias, os pais, os filhos, as esposas e maridos, e nos seus locais de trabalho, com zelo, com dedicação e com empenho, sujeitos às maiores pressões físicas e psicológicas, arriscando a todo momento as suas próprias vidas, se mantêm firmes por nós e para nós. A estes verdadeiros heróis nunca conseguiremos retribuir e agradecer suficientemente todo o brio, a sua entrega e dedicação. Ficaremos perante eles perpetuamente devedores de profundo agradecimento. Cidadãos de Lamego, esta tragédia que se abateu sobre nós, e claro, sobre todo o planeta, tem ainda a terrível consequência de fazer recrudescer as debilidades do mundo, a fome, a miséria, as desigualdades sociais, o êxodo dos refugiados que, fugindo da guerra e da morte, em busca de trabalho e comida, e tantos outros problemas que a todos nós inquieta. Entre nós, portugueses, com o nosso país situado na parte mais ocidental da Europa,
Com o mar de um lado e do outro apenas um só país, a Espanha, muito melhor se poderia ter feito, quer a nível nacional, quer a nível local, com medidas mais atempadas, de controle e despistagem e melhor coordenação. Ter-se-ia mitigado o alastrar da pandemia entre nós, o crescente desemprego que a layoff não evitou, a ausência de rendimentos nas famílias, o encerramento de todo o comércio e indústria. Neste combate ao Covid-19, sabemos que um dia pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Pelo que foi com um misto de sentimentos, por um lado de gratidão a municípios vizinhos que decidiram avançar com testes nos lares e com a distribuição de máscaras pelas famílias, e por outro, com alguma tristeza e angústia por sentir que a nossa Câmara as seguia a reboque e tarde. Com tristeza e angústia se viu a Câmara na mesma letargia inquietante de gestão diária que mantém fechadas as piscinas cobertas há mais de 2 anos, edifícios públicos e estradas municipais abandonadas, enfim, sem uma única obra estruturante para o nosso bem-estar e desenvolvimento de Lamego. Lembranças. Claro que muito mais se haveria para dizer, mas não é este o tempo, não é este o momento de balanço para apontar deficiências, erros e defeitos. Agora, como disse Rui Rio, presidente do PSD, é a altura de união, a altura de colaboração, seja com o poder central, seja com o poder local, para o bem do país e para o bem de todos nós. A oposição, tão essencial à própria sobrevivência da democracia, tem de ser agora oposição a um inimigo comum, o vírus, que nos atormenta e mata. É dever patriótico, diz mesmo Rui Rio, estarmos todos unidos no mesmo combate a este inimigo invisível, mas devastador. Contem por isso com o PSD. Quando um homem tem dentro de si uma verdade que quer ouvidos, até peixes lhe servem para auditório. Santo António que o diga. São palavras de Miguel Torga, que aqui relembro pela coincidência do número, pois passam os 25 anos sobre a sua morte. Termino dizendo que hoje, 46 anos depois da Revolução do 25 de Abril de 74, comemoramos a liberdade, mas comemoramos também a vida. Por um mundo melhor, mais fraterno e mais solidário, os meus votos de saúde para todos vós. Viva o 25 de Abril, viva Lamego. Caras e caros lamecenses, o tempo que vivemos é de incerteza para todos nós. É igualmente um tempo exigente, que requer de cada um de nós um sentido solidário, de esperança, que se deve traduzir numa ação de união. Com essa união, este caminho difícil que agora atravessamos será com certeza mais fácil de ultrapassar e o futuro que se avizinha mais fácil de alcançar. Quero salientar que, apesar de todo este condicionalismo conturbado, este dia de tamanha importância para o nosso país não podia deixar de ser assinalado e recordado. Este dia representa para Portugal a força de um povo que conseguiu ultrapassar um período também ele muito difícil. Podemos retirar deste exemplo alguma inspiração para os dias difíceis de hoje. A construção da democracia e da liberdade só foi possível com unidade de todos. Reforço e saliento e felicito o Presidente da Assembleia Municipal e o Presidente da Câmara Municipal pelo ato de conseguirem ter desenvolvido uma alternativa para que este dia fosse celebrado. O caminho que Portugal vinha a traçar antes desta inesperada pandemia era de progresso, de vitalidade. O desenvolvimento estava na ordem do dia. Este caminho não pode parar. Devemos conseguir recentrar os nossos objetivos para voltarmos ao patamar em que nos encontrávamos. Os desafios que teremos pela frente serão transversais em todos os setores da sociedade. Na economia, na área social, na educação, na saúde, terá assim de haver um novo espírito de entreajuda. Um setor que considero que deve ser estrategicamente necessário fortalecer, pelo seu impacto direto em toda a dinâmica económica da região,
é a agricultura, nomeadamente a viticultura e fruticultura. Sem uma agricultura sustentável e apoiada, a região fica comprometida de forma negativa. Esta causa deve ser de todos nós. Este é o momento de respondermos. Existe a necessidade de mobilizarmos pessoas, instituições, em prol de dinâmicas que permitam despoletar a nossa economia. E aqui, o comércio local terá novamente um papel de enorme relevância. O desígnio de alavancar novamente a economia nacional, regional e local é, aliás, de todos os agentes, sejam políticos ou económicos. Neste campo, Lamego tem de agir de forma integrada e bem posicionada no nosso território. Lamego tem todas as condições para ser uma peça catalisadora na economia regional do Douro. Se assim for, a economia local também o será. Assim como em abril, saibamos todos fazer novamente este caminho, unidos. A mensagem neste dia tem de ser essencialmente de esperança, pois essa nunca a devemos perder. Foi isso que abril nos ensinou. Mas isso não impede que todos nós tenhamos alguma consciência real sobre o impacto negativo e as batalhas mais difíceis que ainda teremos de enfrentar. Se tivermos a dose certa de esperança e realismo, poderemos vencer alguns obstáculos mais difíceis, como o combate ao desemprego que se prevê, o apoio social, que será certamente o mais exigente desde 1974, ter respostas essenciais e de proximidade para as famílias. Mais do que nunca é urgente repensarem-se modelos de ação, que irão necessitar de decisões corretas e assertivas. Não haverá muita margem para erros. É tempo de termos o foco no essencial e deixar cair o supérfluo. Neste domínio, deixo para reflexão que considero que poderá ter chegado o tempo para se efetivar uma aposta mais concreta na implementação de sistemas locais de saúde. No Douro Sul, isso poderia significar um engrandecimento do nosso Hospital de Lamego. Com a centralização de competências, acredito que esse caminho pode ser desbravado. Sejamos ambiciosos e audazes. As nossas pessoas merecem. Quero aproveitar, neste seguimento, para dar uma palavra de reconhecimento ao trabalho que o município de Lamego, em estreita colaboração com as diversas entidades, teve na resposta ao Covid-19. As ações de prevenção revelaram-se eficazes. Quero deixar uma palavra de esperança a todas as famílias e dizer-lhes que têm sido um exemplo nesta fase de confinamento. Quando olhamos para trás, veremos o quanto importante foi corresponder às diretrizes de isolamento social, difíceis, mas necessárias. Por fim, quero deixar a minha homenagem, em nome de todo o Grupo Municipal do Partido Socialista, a todos os profissionais de saúde e combatentes de primeira linha, que lutam diariamente contra esta pandemia pela nossa sobrevivência. Cada um no seu tempo, no seu posto, tem a oportunidade de fazer a diferença por um país melhor. Acredito que o espírito de Abril está vivo e que, inclusivamente, será o foco de força para ultrapassarmos tudo isto. Vale a pena lutar pelas causas nobres. Unidos, certamente venceremos. Assim como podemos ouvir na canção Liberdade de Sérgio Godinho, só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Este é um momento histórico e, como tal, nós estamos cá para fazer prevalecer essa liberdade. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Lamego, viva Portugal. Em tempos adversos como estes, valorizamos ainda mais a liberdade. Todos juntos, alunos, pais e professores, tivemos de nos reinventar. Por isso, deixamos aqui o testemunho de como é possível celebrar a liberdade, ainda que com as asas presas para voar.
eu convido desde já o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lamego a usar da palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caros concidadãos, caros lamecenses, comemoramos hoje 46 anos de Abril. Abril de liberdade, Abril de esperança. Abril dos cravos que floriram em espingardas. Nunca, como hoje, foi tão importante comemorar o renascimento de Portugal. De um Portugal saído das trevas, sem rumo, sem liberdade e sem respeito pelas pessoas. Foram então instituídos os princípios do Estado Social de Direito, consagrados os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, os direitos e deveres económicos e sociais, os princípios da organização económica e da organização política, baseado na dignidade da pessoa humana e na vontade popular. Hoje, o Estado somos todos nós. Estas conquistas do povo português, na sequência da ação desenvolvida pelo movimento das Forças Armadas, cujo reconhecimento e agradecimento se impõe renovar, formatam um regime político que hoje vivemos, que, não sendo perfeito, permite até a voz de uns quantos que, sendo claramente minoritários, o pretendem denegrir com objetivo meramente oportunistas. Em setembro de 1979, foi publicada a lei que criou o Serviço Nacional de Saúde, concretizando o direito à proteção da saúde, à prestação dos cuidados globais de saúde e o acesso de todos os cidadãos, sem exceção, independentemente da sua condição social e económica. Hoje, em plena crise global, a maior desde a Segunda Guerra Mundial, impõe-se não deixar em claro a celebração de tal data. Não podemos nunca deixar de celebrar Abril, independentemente das circunstâncias que vivamos. Por isso aplaudimos a iniciativa da Assembleia Municipal na pessoa do seu Presidente da Assembleia. De facto, se cada um de nós livremente se pronuncia quanto às virtualidades ou não da ação governativa, local ou nacional, europeia ou mundial, ou se, sem qualquer restrição, acede ao ensino, à formação, à habitação, ao apoio social e, muito em especial, à saúde, a Revolução de Abril o deve. Mais do que nunca, Portugal deve estar reconhecido aos capitães de Abril e ao povo que, então, saiu às ruas, nas cidades, vilas e aldeias, não permitindo o retrocesso no movimento dos escravos. É esta solidariedade que até aqui nos trouxe, que urge manter e alargar à escala europeia e à escala mundial. Sem ela, não venceremos a batalha que hoje denudadamente enfrentamos. É por isso momento de saudar a forma abnegada e dedicada como o Governo e as demais instituições públicas, nomeadamente as da saúde, continuam a enfrentar tal desafio. Saudar todos os cidadãos, e muito em especial os lamecenses, que, de forma consciente e escrupulosa, têm respeitado as recomendações e normas emanadas da Autoridade da Saúde, permanecendo nos seus lares, defendendo desta forma a sua saúde e, muito especial, a saúde de todos nós. Saudar todos os elementos das forças de segurança, de emergência e do Serviço Municipal de Proteção Civil, que têm sido incansáveis na implementação e persecução dos planos traçados, nomeadamente o Plano de Contingência e o Plano Operacional Municipais. Saudar todos os profissionais que desempenham as suas funções nas instituições privadas de solidariedade social e em outras entidades privadas, nas suas diferentes valências,
muito em particular nas respostas dedicadas às pessoas mais idosas, às crianças em risco, bem como nas respostas à diferença. Saudar todos os cidadãos que, por força das suas funções laborais, continuam estoicamente no exercício da sua atividade, afastados da segurança das suas residências, contribuindo para a subsistência de todos nós e para a sobrevivência do tecido produtivo. Saudar todos os lamecenses que, longe das suas famílias, se encontram disseminados pelo nosso território continental e insular e por toda a diáspora. Saudar todos os profissionais de saúde, independentemente do papel que desempenham, que, na primeira linha, constituem a última resta de esperança de quem vê o risco o maior dos valores, a vida. É graças a esse abril, hoje comemorado de maneira diferente, que todos nós, portugueses, podemos continuar a ter esperança. Esperança num futuro resiliente para a construção do qual todos temos que contribuir de forma coletiva e altruísta. Citando o secretário-geral da ONU, António Guterres, a crise atual é um despertar sem precedente. Este é um desafio global que, como nos faz refletir o Papa Francisco, apenas em solidariedade uns com os outros e acolhendo os mais frágeis, podemos vencer. Sendo certo que não teremos futuro se destruirmos o ambiente que nos sustenta, como nos ensinam as crianças e os jovens. É opinião maioritária dos investigadores e cientistas que nos encontramos no momento em que poderemos iniciar o percurso de retoma lenta e gradual à normalidade. Mas só com a colaboração de todos podemos levar o barco a bom porto, cabendo a cada um de nós continuar a observar as regras de higienização e de isolamento social. Decorreu já 1 mês e meio desde que foi ativado o plano de contingência municipal, tendo sido implementadas inúmeras medidas que se vêm revelando eficazes, quer no domínio sanitário, quer no domínio social, sem regatear os esforços financeiros inerentes. De facto, é muito importante voltar a olhar o futuro. É tempo de conciliar as preocupações de ordem sanitária com as preocupações de ordem económica. Nas próximas semanas é imperioso traçar um rumo e ensaiar o regresso à normalidade. Num contexto de crise económica sem precedentes, é certo que aumentará o desemprego, a falência de empresas e a destruição do tecido produtivo na maioria dos setores de atividade. Não competindo às autarquias locais substituir a abrangência da administração central, caberá ao poder local um papel fundamental sempre no âmbito da sua missão e competências. Também no nosso município, à nossa escala, nos cabe continuar a contribuir para tal combate. Até agora, a autarquia tem vindo a suportar diversas despesas relacionadas diretamente com o combate ao Covid-19, porquanto as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Mas devemos ir mais longe para mitigar os efeitos negativos da pandemia que a todos fustiga. Consideramos que o município deve assumir uma intervenção proativa no apoio ao tecido económico local e às famílias, de forma sustentada e séria, sem oportunismos, demagogia nem populismos. Para além da implementação de medidas de apoio que permitam mitigar os avultados prejuízos já registados nos diferentes setores, desde a agricultura aos serviços, importa, mais do que nunca, promover a execução de obras públicas, das quais, entre outras, sumariamente enunciamos: o sistema de saneamento e tratamento de águas residuais de Penajóia, Samodães e Campos, o circuito pedonal do Relógio de Sol, a reabilitação do espaço público do bairro social de Alvoracães, estas já em curso, bem como
a regeneração urbana do Largo dos Bancos, o Parque Urbano de Lamego, a requalificação do espaço público de Medelo, a passagem inferior desnivelada do escadório de Nossa Senhora dos Remédios, que teremos que lançar tão breve quanto possível. Com tais projetos, será injetado na economia local um montante aproximado de 14 milhões de euros, o que, para além de decisivamente contribuir para a satisfação das necessidades dos cidadãos, constituirá um importante componente do motor económico do município e da região. Continuaremos inflexíveis e sem desfalecimentos na persecução da missão e visão que apresentamos a Lamego e aos lamecenses: fazer da nossa terra o melhor sítio para se viver. E, mais do que nunca, se impõe que, na diversidade, todos juntos, contribuamos para que, com um novo rumo, porque nada será como dantes, continuemos a ser 100% Lamego. E também assim continuaremos a celebrar Abril. Viva o 25 de Abril, viva o 25 de Abril sempre. Caras e caros concidadãos, como Presidente da Assembleia Municipal de Lamego, é-me exigida responsabilidade na cautela das palavras que vos dirijo. Mas, nos tempos muito estranhos que estamos a viver, também me é legítimo falar como um de vós, porque sou um entre iguais. Falarei com o coração, mas não com a força dos decibéis. Peço desculpa por envergar fato e gravata, como sinal de respeito a todos vós e a esta instituição. Mas jamais pediria desculpa por ter na lapela o cravo que simboliza a conquista da liberdade. Permitam-me saudar todos aqueles que estão na linha da frente da chamada crise e que, de uma forma ativa, combatem este demoníaco vírus. Não irei enumerar cada um deles com o receio de cometer a injustiça de me esquecer de referir alguém ou uma classe profissional. Mas, com a renovação do estado de emergência, acabam de entrar outros, os professores. Todos vós ouvem falar naquilo que se designou linha da frente. Mas todos aqueles que, de uma forma responsável, se recolheram às suas casas, que vivem em clausura há mais de 30 e 40 dias, que apenas saem com todas as precauções e proteção para adquirir bens essenciais, que não podem abraçar os seus entes queridos, que só de longe cumprimentam os vizinhos, os seus amigos, que não podem deslocar-se, que respeitam na íntegra as recomendações das autoridades de saúde, são, para mim, os verdadeiros soldados da linha da frente. É com esse sentido de responsabilidade que todos vós, salvo desonrosas exceções, contribuem para não propagar o vírus e contagiar o seu semelhante. Ao fazê-lo, não enchem os hospitais e não engrossam as estatísticas dos infectados ou daqueles que infortunadamente faleceram. Que tempos estranhos estes em que passamos a ser um número em vez de pessoas. Vós, que vos é exigido ficar em casa, estão tomados pelo medo, pela angústia, pelos nervos à flor da pele, deprimidos, pelo contágio das notícias e dos imensos disparates que veem e ouvem nos canais de televisão. Por isso ouvem aquela frase feita dizendo que a democracia não está suspensa. O que está em suspenso, caros concidadãos, é a vida de todos vós, é a vida de todos nós.
Também não podemos ficar indiferentes aos milhares de desempregados e às milhares de empresas que foram obrigadas a encerrar em face desta pandemia. Quando tudo isto passar, não devemos dar lugar a um liberalismo económico desenfreado, em que só vencerão os fortes, deixando no limiar da pobreza milhares e milhares de portugueses. E não podemos esquecer os nossos idosos que estão em lares e que foram infectados, mas votados a um desprezo preocupante pelas autoridades sanitárias do nosso país. A este propósito, endereço votos sentidos de solidariedade e coragem ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lamego e, na sua pessoa, às direções e profissionais de todos os lares de idosos do nosso concelho. Também aos nossos imigrantes vai um abraço de solidariedade de tão maltratados que foram neste tempo, parecendo que traziam consigo a sarna de contágio, como se cada um deles fosse um vírus ambulante, esquecendo as razões que os levaram a demandar as 5 partidas do mundo por o seu país os votar ao ostracismo, e também esquecendo que amealharam o seu aforro para valer aos seus familiares e contribuindo para a economia nacional. Também por tudo isto, fico preocupado com as declarações do mais alto magistrado da nação, que na última renovação do estado de emergência relativizou os cuidados que devemos manter para combater esta pandemia, deixando a porta aberta, cedo demais, à abertura de espaços onde existem aglomeração de pessoas. E também não dizem a voz, ao povo português, que este bicho ainda não foi decepado e que voltará numa segunda vaga, tal como a comunidade científica já comprovou. É esta superficialidade, com jogos de espelho do poder, com ilusionismo bacoco, que vão entretendo e enganando o povo português. Aqueles que nos governam não podem votar o povo ao esquecimento, à ignomínia e à pobreza. Porque é o povo, repito, que está na linha da frente da crise, e os portugueses não podem, nem merecem, passar outros tempos de austeridade. Seria uma geração sofredora, quem em apenas 20 anos viveria as agruras de 2 crises de austeridade. A União Europeia, que nasceu sob o desígnio da solidariedade, deve ajudar as famílias e as empresas com liquidez e não com endividamento, sob pena de desagregação e apenas vencendo os países ricos do norte da Europa. O povo português não aguenta mais. Seria uma morte lenta para muitos, uma morte sadia para alguns. Prefazem hoje 46 anos sobre a aurora libertadora. Os que viveram o 25 de Abril sabem o que foi viver em ditadura. Aos mais novos, devemos fazer lembrar o significado de tal conquista e não cair no facilitismo da crítica seródia e sem sentido. E, neste dia, comemoram-se 45 anos em que o povo português, de forma livre, por voto secreto e universal, puderam escolher os seus representantes para o Parlamento, que ficou para a história designada como Assembleia Constituinte, com o mandato de produzirem a primeira Constituição dos tempos livres. E foi nesta altura que as mulheres puderam votar, onde antes, em ditadura, apenas votavam alguns chefes de família com boletins de voto enviados pelo correio, já devidamente preenchidos.
Há 46 anos foi instituída a democracia e foi conquistada a liberdade. Lamego está intimamente ligada a este dia histórico. Como já nesta casa, noutros anos, foi dito pelos senhores deputados Jorge Osório e Manuel Coutinho, da então Unidade Militar de Lamego partiu uma força, comandada por bravos oficiais, que se juntaram à Revolução dos Cravos. Nunca tanto como hoje fez e faz tanto sentido falar em democracia. Nela podemos ver algumas fragilidades ou enquistamentos, mas nunca o desvio da sua substância, da sua herança e da sua perenidade. Pode haver motivo de preocupação conjuntural de pequenos focos de extremismo populista, mas que não fazem ruir o edifício democrático que já constitui a impressão digital de cada português. Também ela, a democracia, se renova, se aprende com erros, com a partilha tolerante de ideias, embora divergentes, mas que confluem na essência do homem livre. Por isso e por outras razões, o munus de um cargo político deve ser visto pelos seus representados como uma missão e entrega despida de interesses pessoais, mas interessada na concretização do bem coletivo. Ou seja, ser-se político ou exercer um cargo político e, em especial, no nosso cargo de autarcas, não pode ter um carimbo de escárnio e maldizer. Ele entrega a sua vida em prol da comunidade. É isso que posso testemunhar e homenagear em todos os autarcas deste município, sem exceção, e que cada um, à sua maneira, também estão na linha da frente de combate a esta pandemia, correndo riscos de serem contaminados, mas que não desistem de estar perto das suas comunidades. Não é hora para nos dividirmos. Nestes tempos demoníacos, não existem partidos políticos. Todos devemos estar em união no combate a esta pandemia. Virá o tempo em que, no exercício pleno da democracia representativa, os diretórios dos partidos políticos devem, com toda a legitimidade, divergir nas soluções encontradas, mas com caminhos e uma oposição construtiva. Por fim, o verdadeiro néctar que emergiu de Abril, a liberdade. A liberdade é como o ar que respiramos. Ser livre, nos seus mais variados segmentos ou amplitudes, mesmo que comprimidos quando em conflito com deveres ou a liberdade dos outros, e mesmo no estado de emergência em que vivemos, é a maior conquista daquela heroica madrugada. E um dos seus segmentos é a liberdade de expressão. Nos tempos modernos, através da internet ou das chamadas redes sociais, todos temos espaço para dizer e exprimir o que sentimos. Até para o disparate existe a liberdade. Mas jamais devemos desistir do direito à indignação, com sentido de responsabilidade naquilo que é mais importante para o povo português. Infelizmente, alguns, ainda que poucos, dão a ilusão de desdenharem do 25 de Abril. Até nisso, não se dão conta que o podem dizer em liberdade, mas deveriam recordar uns e outros que não o tendo vivido, ser-lhes lembrado, como facto histórico, o que era viver em ditadura. O povo português é solidário por natureza. Tenho aqui uma máscara com o símbolo do cravo. Foi feita pela senhora Dona Elvira Santos, que, de forma generosa, ofereceu
à Assembleia Municipal, que é a dita chamada máscara social, bordada sob algodão, e que essa senhora, na sua aldeia, distribuiu mais de 150 máscaras de forma graciosa, generosa, a todos os habitantes da sua aldeia. E, ao mesmo tempo que ia oferecendo, ia também dizendo às pessoas as formas como se deveriam distanciar umas das outras, colocando uma máscara, da forma como deveriam lavar esta máscara e outras regras que muitas pessoas não sabiam. Este, como muitos atos de imensos anónimos e de instituições, entregam ao seu semelhante o que melhor tem o povo português, a solidariedade. Também por isto, e sempre na defesa daqueles que representamos, faz todo o sentido comemorar o dia 25 de abril de 1974. E mais ainda nestes tempos. Nos dias de ditadura, jamais os portugueses poderiam dar largas à fé da esperança ou gritar pela injustiça de não poder exprimir o que sentia. O 25 de abril nunca se cancela. Cumpra-se abril. Viva Lamego, viva Portugal!